Uma das coisas que eu mais aprendi nesse ano de 2023 que passou foi a ter persistência, consistência nas coisas que eu me determino a fazer. Então é muito fácil, às vezes, a gente querer desistir no primeiro obstáculo que aparece, escolher um caminho e na primeira pedra que entra dentro do seu sapato você quer jogar tudo pro alto. É muito fácil, esse caminho da desistência é muito mais fácil, muito mais atrativo do que você simplesmente bater o pé no chão e persistir. Né, ser forte, ir atrás, realizar os seus projetos, consistência na vida, consistência nos caminhos que se escolhe. Essa trajetória é muito mais difícil do que simplesmente desistir. Nesse ano que passou, eu encerrei ele assim, determinada a persistir em alguns âmbitos da minha vida, né? Persistir na área profissional, persistir nos relacionamentos, ver ali quais são as amizades que eu quero cultivar. Tudo que a gente quer que permaneça na nossa vida precisa desse alimento. Então, tudo que a gente quer que dure na nossa vida precisa ser alimentado, precisa de persistência e consistência. Vamos supor que você está passando por uma crise dentro do seu relacionamento. É muito mais fácil, numa crise, você querer abandonar, chutar o balde, desistir daquela relação. O difícil é olhar para essa crise e entender, tá, por que a gente chegou nesse ponto? E quais são as mudanças que precisam ser feitas? E também, nesse momento, exige um movimento da gente se dispor a resolver aqueles conflitos que estamos enfrentando dentro daquele relacionamento. Então, nesse caso do relacionamento, precisa de disposição para que ele continue dando certo. Da mesma forma, se você é empreendedora, né, se você está começando a trabalhar de forma autônoma, vão ter vários obstáculos. Existem dois caminhos que se apresentam, né, na primeira dificuldade que surge. Ou desistir ou persistir, escolher vencer essas dificuldades. A gente sempre pode escolher vencer as dificuldades. E é claro, né, gente, existem alguns casos que desistir é o melhor para você, né? Então vamos supor que você está persistindo numa relação, tentando mudar algo há 10 anos. Chega um momento que já atravessou seus limites, chega um momento que você não tem força mais e nesse momento desistir é a melhor escolha. Existe essa linha, né, onde você pondera e vê se é o momento para desistir mesmo ou se é o momento para persistir. Na maioria dos casos ainda dá para fazer alguma coisa, ainda dá para escolher o caminho da persistência. Outra coisa que 2023 me ensinou foi sobre ter coragem. A gente precisa ter coragem para ser primeiramente quem a gente é. A gente precisa ter coragem para realizar os nossos sonhos. A gente precisa ter coragem para abandonar aquilo que não faz mais sentido para nós. Então, muitas pessoas às vezes estão cultivando laços, amizades, relações que não fazem sentido mais, porque é mais cômodo cultivar. A partir do momento que você decide ouvir o seu coração, você tem a coragem, né? Você começa a agir para o coração para abandonar aquele velho que não te serve mais. Então, nesse ano, eu entrei em contato com essa grande virtude, né? De ouvir o meu coração e de seguir esse coração. Então, eu fiz uma transição de carreira, né? Para quem não sabe, então eu saí, eu era professora, né? Engatei na profissão como terapeuta 100%. E é um caminho que eu escolhi lá do fundo da minha alma. E para isso acontecer, eu precisei ter coragem. Eu precisei abandonar todo um status que eu tinha, né? Já numa carreira consolidada, dentro de uma instituição reconhecida, para começar, né, praticamente do zero, né? Para começar a trilhar esse caminho do novo. Muitas vezes a gente não tem coragem para abraçar oportunidades novas na nossa vida, porque é algo desconhecido. O desconhecido, ele traz um medo, ele traz um mistério que muitos de nós não estamos dispostas a encarar esse mistério. Muitas vezes se lançar no novo, se lançar no desconhecido, traz muitos benefícios para nossa vida. Porque se o velho não tá fazendo sentido mais, eu preciso encarar o novo de uma certa forma. O novo vai vir, querendo ou não. Porque o velho já não funciona mais, já não tá dando certo para minha vida. Então, para abandonar o velho e assumir o novo, é preciso ter coragem. E foi um dos atributos que eu aprendi, né, que eu vesti nesse ano de 2023. E o que eu desejo, né, para esse ano que começou essa semana de 2024? Uma coisa que eu tô me determinando a fazer é sorrir mais. Eu quero sorrir para as pessoas na rua. Eu quero sorrir para as pessoas que convivem comigo. Esse é um propósito no qual eu me determinei, porque muitas vezes a gente passa por algumas dores, né, algumas aflições na vida, e esse sorriso ele vai apagando, né, e de repente você não é uma pessoa que sorri mais.
Então foi uma das coisas, né, que eu me determinei a fazer nesse ano. E outro aspecto que eu já estava trabalhando no final do ano passado e que eu resolvi continuar adotando nesse ano de 2024 é viver uma vida com leveza. Então, olhar os problemas de fora, procurando a solução e não ficar sofrendo por eles. Porque eu não estou imune de dificuldades na vida. Eu sei que eu vou passar por muitas coisas, né? Algumas barras mais fáceis, algumas mais pesadas. Então, eu entendo hoje em dia que eu posso escolher um caminho de mais leveza, né? No sentido de olhar para as situações que vão vir e atravessá-las com tranquilidade no coração. Isso não significa que eu não vá ficar triste por uma situação, isso não significa isso, mas sim que eu vou conseguir manter a chama da paz dentro de mim acesa. E isso faz total diferença na vida. Então, é algo que eu comecei a cultivar lá atrás e que eu quero levar para esse ano de 2024 também. Esse vídeo é um compartilhamento, né, sobre todos os aprendizados que eu aprendi no ano de 2023. Eu falei aqui de coragem e persistência, né, mas tiveram outros, né? Eu aprendi a ter disciplina, eu adotei 100% o hábito da leitura na minha vida. Então, a leitura hoje em dia já faz parte, né? Pegar um livro para ler, ter prazer em ler já faz parte do meu caminho. Então, depois, em uma outra oportunidade, eu compartilho com vocês também quais foram esses outros aprendizados, na medida que a gente vai conversando também nos temas que eu vou colocar nesse canal no ano de 2024. E o que eu falo pra vocês é que eu quero trazer aqui cada vez mais vídeos que façam sentido com o meu propósito, com a minha alma. E ser terapeuta pra mim é um grande prazer. Compartilhar ensinamentos da vida, aprendizados da vida, pra mim é um grande prazer. Eu venho aprendendo muito com grandes filósofos, né, com grandes historiadores que passaram nessa existência, grandes mestres. E eu também venho aprendendo com o micro, né, com a minha pequena história. Então é um prazer enorme compartilhar algumas reflexões com vocês. Eu desejo um feliz 2024 cheio de amor, cheio de leveza, de sorrisos, de harmonia, de persistência. E eu espero encontrar vocês toda semana aqui nesse canal pra gente se fortalecer, pra gente aprender juntos e aprender a amar essa vida, né? Exatamente como ela é. Um beijo.